Fala galera, bom dia, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro, você que está chegando, convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que está no YouTube, convido você a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Cheguei aqui, cara, madrugada, peguei a estrada, eu estava em Tampa, na Flórida, e estou de volta em Orlando. Eu fui até lá, no hotel da concentração do Uruguai, e entrevistei exclusivo para vocês o Matias Vinha e também o Matias Oliveira, jogador do Uruguai que é da Napoli, da Itália. E ele falou sobre questão de campeonato, a Copa do Mundo, né, a preparação das equipes sul-americanas, falou também sobre questão de Libertadores e tudo mais, queira ou não, ele atua lá na seleção do Uruguai com muitos jogadores do Brasil que atuam no Brasil. E também falamos com o Matias Vinha sobre questão de reta final aí de brasileiro, né? Mesmo ele distante, ter assumido a liderança do Flamengo, também enfrentar o Palmeiras, né? Que é o ex-time dele na final da Libertadores. Ele fala sobre questão física, sobre o momento que ele está vivendo, minutagem e tudo mais, a dificuldade para ter espaço no Flamengo. Foi uma conversa rápida de menos de 3 minutos, mas que o Matias Vinha abriu o coração e conversou com a gente de forma exclusiva na concentração do Uruguai. E aí eu voltei para cá, estou chegando em casa aqui agora e editando os vídeos, que eu conversei com o Mário também, Martínez, um jornalista uruguaio, que traz informações importantes, uma visão sobre como os uruguaios veem o Arrascaeta, né, nesse grande momento que ele está vivendo, a expectativa deles por um Arrascaeta até mesmo melhor na seleção do Uruguai. Ele fala também sobre Guilherme Varela, Matias Vinha, fala sobre como devem ser utilizados os jogadores nesse jogo de hoje do Uruguai contra os Estados Unidos, aqui na Flórida, né, em Tampa, onde eu estava, aqui também com nossos outros patrocinadores, lembrando que é muito importante aí você estar sempre ligado, tanto no nosso Insta quanto aqui no YouTube. A gente está sempre trazendo muitas dicas, né, sempre jogando com responsabilidade, que é para maiores de 18 anos, é diversão, não é investimento. A gente está trazendo para vocês aí, ó, nossa dica tem batido linda lá na Ganhei, e a gente vai estar trazendo aqui também para essa rodada do meio de semana agora, né, uma rodada importantíssima do Flamengo, jogo contra o Fluminense. O Flamengo precisa da vitória. O Flamengo, inclusive, eu estava vendo o canal do William Godoy, ele fala que o Flamengo tem uma carta de um super trunfo, né? O trunfo do Flamengo, a carta trunfo do Flamengo, é justamente que o Flamengo pode empatar. O Flamengo pode ter um empate nos últimos 5 jogos, que ele mesmo assim é campeão, independente de qualquer outra coisa. Se o Flamengo ganhar 4 jogos e empatar um, ele é campeão. Então, tem um outro fator também que mostra o Campeonato Brasileiro muito melhor, muito mais regular do Flamengo, é que o Palmeiras, nos 2 últimos brasileiros, no ano passado e nesse ano, o Palmeiras não venceu nenhum time do G5 ali, né, o G4, o G5, o Palmeiras não venceu nenhum desses times. Como pode um time ser campeão sem vencer um desses times? O William Godoy também deixou claro que a tabela do Palmeiras, em alguns momentos agora, é mais fácil, né? E que se o Flamengo vence o Fluminense e deixa para usar essa carta trunfo que ele falou no final da competição, é muito melhor para o Flamengo. E eu concordo. Acho que tudo isso e mais esse fator que eu falei, o Palmeiras também não venceu, né? Cara, a campanha do Flamengo, ela é muito mais sólida, né? Melhor defesa, melhor ataque. O Flamengo tem os melhores números em tudo, posse de bola, tudo que a gente possa imaginar. O Palmeiras tem mais vitória, tá? E caso chegue numa pontuação igual ao do Flamengo, o Palmeiras leva a melhor. E eu achei muito interessante o que o Godoy falou da questão que eu já tinha falado aqui, mas vale a pena a gente citar de novo, que o time que vencer a Libertadores, estando na frente ou atrás, faltando 2 jogos para acabar o Brasileiro após a Libertadores, após a final, o time que vencer a Libertadores joga uma pressão absurda para o outro, né? E pode dificultar muito a vida desse outro time. Olha só, a gente vai trazer aqui agora, então,
nossos bastidores aí, conversando com um jornalista uruguaio, também a entrevista com o Matias Vinha e com o Matias Oliveira também, jogadores da seleção uruguaia. Estou aqui na concentração da seleção uruguaia, antes do jogo contra os Estados Unidos, esperando aqui para entrevistar alguns jogadores do Uruguai. A gente sabe que do Flamengo a gente vai falar com o Matias Vinha, mas eu queria falar com o Mário aqui, periodista uruguaio. Mário, você estava me falando ali que provavelmente o Varela comece no banco, ou talvez não jogue. Sí, seguramente arranque desde el banco de suplente, que no va a ser titular. Por una ¿Rotación? razón. No, rotación de jugadores, porque el otro día Bielsa dijo en conferencia que iba a tratar de colocar la menor cantidad posible que repitan de un partido a otro. Es decir, tener la chance de poder verlos a todos. Y bueno, teniendo en cuenta que el otro día Varela jugó, la información que hay es que arrancaría en el banco. Jugaría Nández en su lugar como lateral por derecha. E de Arrascaeta y Matias Vinha. De Arrascaeta titular y Matías Viña también por la información que tenemos. Y por la misma razón, ¿no? El tema de la rotación. Exactamente. ¿Y cómo los uruguayos están viendo a Arrascaeta, Varela, jogadores que están en la final de la Libertadores y en la lideranza del campeonato brasileño? Bueno, a ver, yo creo que cualquiera de los tres, incluido Matías Viña, los hemos visto en un nivel muy bueno en Flamengo, muy bueno. La verdad, ha sido muy bueno. A mí me ha sorprendido mucho lo de Varela, la verdad que me ha sorprendido muchísimo en la Copa el rendimiento que ha tenido. No me sorprende lo de Arrascaeta, es un jugador con una clase bárbara, que en la selección ha tenido esporádicos partidos buenos. La verdad es esa. No ha llegado al nivel que en su momento o que él tiene actualmente en Flamengo, tanto local como internacional, y que se debe un periodo largo de buen rendimiento en la selección. Pero hay una expectativa grande para Arrascaeta, ya que está en su mejor año en Flamengo. Sí, que por supuesto que sí. O sea, a ver, yo creo que Arrascaeta tiene que él darse cuenta que es el líder futbolístico de este equipo. Cuando él asuma que el líder futbolístico es él, le va a dar un rendimiento notable a la selección. Muchas gracias. No hay de qué, por favor. Estamos aqui com o Vinha, diretamente da concentração do Uruguai. Como é que está a expectativa, né, para jogar novamente? A expectativa que você comece jogando agora nesse jogo contra os Estados Unidos. E já aproveito para perguntar também como é que é, mesmo você não estando no Brasil, saber que os seus companheiros te representaram bem lá e o Flamengo está na liderança novamente. Não, muito bem, muito contento. Feliz também de ter a possibilidade também de ter minutos, que é difícil lá no Flamengo. Tem um elenco muito forte, muitos jogadores muito bons, que a possibilidade de estar jugando, está Alex, está Ayrton, que están jugando muy bien. Entonces, a competitividad para ter minutos es difícil ter una continuidad. Mas tranquilo, agora feliz de estar aquí en la selección, ter minutos de nuevo, iniciar una partida de nuevo para ir pegando confianza también, que están a decisión muy próximo agora, da decisión do brasileiro y también da Libertadores. Entonces, nada, só assistimos o jogo anterior, a gente conseguiu ficar na liderança, feliz por os companheiros, por o esforço que fizeram, com tudo o desfalque que tivemos também, então ficamos muito felizes por isso. E eu queria até falar contigo sobre como chega o Uruguai, né, para essa Copa do Mundo, e também saber como é que você está fisicamente. A gente sabe do seu potencial, os torcedores, você deve acompanhar os torcedores do Flamengo pedindo muito que você tenha mais minutagem, mais oportunidade. Como é que você lida com tudo isso e como é que você se vê fisicamente até para uma Copa do Mundo e para a sequência da sua carreira? Não, bem, eu fico muito tranquilo, estou feliz para Felipe. A minha lesão me tirou muito tempo do campo, fiquei 10 meses fora, e a parte física obviamente que é uma parte muito difícil de pegar. No solo por a cantidad de juegos, sino también las partes musculares que después de tanto tiempo parado, forzar de nuevo a jugar muchos juegos seguidos es un riesgo. Entonces, ellos están manejando eso con cautela, y yo fico tranquilo. Yo sé que este año es para pegar juego o más que possa pegar, ayudar al equipo del lugar que eu toque y olhar o 2026 da melhor maneira. Como é que é para você enfrentar um Palmeiras na final da Libertadores, podendo ter uma lei do ex, cara? Tudo é possível. Se Deus quiser, mas estamos muito perto dessa decisão e ojalá que podemos ficar com a vitória, não só na Libertadores, sino também no Brasileiro. Estamos aqui com Matias Oliveira, da seleção uruguaia. Como você pensa que chegam as seleções sul-americanas depois de la buena participación en Mundial de Clubes? Você deve ter
visto. ¿Piensa que las selecciones sudamericanas como Uruguay, Brasil, pueden sorprender en la Copa del Mundo de 2026? Sí, sí, creo que bueno, están todas las selecciones en un buen momento. Eso, bueno, para el fútbol sudamericano es buenísimo y yo creo que van a dar todos una linda competencia, un lindo mundial y bueno, obviamente que es una alegría enorme para todo el fútbol sudamericano. E como é para você receber jogadores de Flamengo, Palmeiras, 6 jogadores, 3 de cada, equipos que estão em final da Libertadores? É como se fosse uma força a mais? Sí, claro, claro, eso significa bueno, que tenemos compañeros, jugadores que están en un muy buen nivel y bueno, habrá que mirar la final de la Libertadores por ellos. Muito bom a gente poder fazer uma cobertura internacional assim, né? Agradecer aqui ao Diego, da Federação Uruguaia, né? Fantástico, ajudando a gente muito aí no trabalho, para poder ter acesso aí aos jogadores do Uruguai. A gente tem aqui uma informação que eu queria passar para vocês, que o Flamengo pode sim conquistar o Brasileirão antes da final da Libertadores. Tá? Precisa de algumas combinações de resultados envolvendo Palmeiras e Cruzeiro, mas é possível. Né? O Jornal O Dia trouxe aqui e achei interessante. O Flamengo depende de si para ser campeão, né? É o único clube que depende de si para ser campeão. Então, olha só, com a vantagem de 3 pontos, o Flamengo pode ser campeão antecipado na 36ª rodada. Para isso, tá? Tem alguns cenários aqui, olha só. Caso abra ao menos 7 pontos de vantagem, para isso precisa de uma combinação de resultados, começar pelos seus jogos aí contra Fluminense, Maracanã, Red Bull Bragantino e Atlético Mineiro fora. Tá? Então, também contar com tropeços aí do Palmeiras contra Vitória e Fluminense, ambos em casa e Grêmio fora. Ou seja, tem aí algumas situações. Olha só, se o Flamengo vencer os 3 jogos, o Palmeiras precisa tropeçar 2 vezes. Tá? Então, o Flamengo vencendo os 3 jogos, Fluminense, o Bragantino, né? O Flamengo, Fluminense no Maracanã, Red Bull Bragantino no Maracanã e Atlético Mineiro fora. O Flamengo ganhando os 3. O Palmeiras precisaria tropeçar em 2 jogos. Tá? Teria que perder 2 vezes e o Cruzeiro empatar 1. Se o Flamengo vencer 2 jogos e perder 1, o Palmeiras só pode somar 2 pontos, ou seja, 2 empates e 1 derrota nos 3 jogos que tem. Tá? Gente, tem possibilidade, né? Se o Flamengo vencer 1 e empatar 2, os paulistas têm que empatar 1 jogo e perder os outros 2. Tá? Então você vê que o Flamengo tem vários cenários, né? Se o Flamengo tiver uma vitória, um empate e uma derrota, o Palmeiras precisa perder os 3 jogos. Aí é mais difícil. Tá? Então são cenários aí que servem para o Flamengo ser campeão antes da final da Libertadores. Eu achei muito interessante essa matéria, né, porque realmente a gente tem que trazer todos os cenários, até porque já pensou jogar a final da Libertadores igual em 2022, que o Flamengo foi para a Libertadores campeão da Copa do Brasil contra o Corinthians. Muita gente falando, se for campeão da Copa do Brasil, os caras vão estar comemorando, não vai ser bom, não. Foi campeão da Copa do Brasil e depois foi campeão da Libertadores. Tá? Então eu acho que a gente tem esse cenário aí que eu acho que, né, dependendo dos resultados, o Flamengo pode conseguir um bom retorno ali também na Libertadores. Eu acho que pode ser campeão da Libertadores após ser campeão do Campeonato Brasileiro. Olha só, o Flamengo e o Palmeiras têm 3 rivais em comum nessa reta final. Tá? Fluminense, Ceará e Atlético Mineiro serão os rivais em comum da dupla. Ou seja, o Flamengo pega o Fluminense, pega o Ceará e pega o Atlético Mineiro, o Palmeiras também. E voltando aqui até o que o William Godoy falou no canal dele, que eu estava assistindo o vídeo, muito bom, diga-se de passagem. Ele até deu uma alfinetada à galera que parou de acreditar. Muita gente que acreditava e do nada parou de acreditar e começou, agora quer acreditar de novo, né? Cara, Flamengo, cara, eu sempre falo isso, tem que acreditar até o fim. Se tem 1% de chance, eu tenho 100% de fé.
E aí ele falou uma coisa muito interessante. Assim como o Flamengo vencer o Santos, obrigou o Santos a vencer o Palmeiras, eu acho que o Santos ter vencido o Palmeiras obriga o Vitória a querer também resultado contra o Palmeiras. Foi muito importante, porque botou o Vitória na zona, e o Vitória quer fugir da zona. E aí a gente tem uma outra situação. Se o Flamengo vence o Fluminense e o Botafogo vence o Sport, a vitória do Flamengo contra o Fluminense e a vitória do Botafogo sobre o Sport força o Fluminense a ganhar o Palmeiras. Tá? Porque dependendo do que acontecer, essa mudança, o próprio Godoy falou isso, essa mudança não foi boa de data da Palmeiras e Vitória, Palmeiras e Atlético Mineiro, porque o Atlético pode estar campeão, pode estar tranquilo, vamos entregar para ferrar o Flamengo. Então, eu acho que a tabela do Palmeiras é relativamente mais fácil que a do Flamengo nessa reta final agora. Mas o Flamengo tem a vantagem, o Flamengo tem a carta trunfo, como a gente estava falando, né? O Flamengo tem a vantagem. Então, o Godoy foi muito bem quando avaliou isso, que é importante que o Flamengo vença o Fluminense para obrigar o Fluminense a vencer o Palmeiras. Se o Flamengo perdeu, empatar com o Fluminense, cara, é do futebol. Eu já falei que, né, o Flamengo ajudou o Fluminense quando ganhou o Criciúma. Mas a gente já sabe como é que é. O Fluminense não tem um histórico muito bom contra o Palmeiras, na verdade péssimo contra o Palmeiras, e o Fluminense não tem um histórico muito de ajudar o Flamengo. O Vasco já teve uns históricos de ajudar o Flamengo. O Fluminense é raro ajudar o Flamengo, né? Então, por isso é importante jogar pressão para cima deles. Tem que ganhar do Fluminense para jogar pressão para cima deles, tá? O Flamengo, para trazer para vocês uma informação aqui importante, o Flamengo tem 8 pendurados, né, contra o Fluminense também, já pensando no restante da competição. Não pode também perder muito jogador, não. Tá? Então, os pendurados do Flamengo, Danilo, Léo Pereira, e você, nesse momento que está voltando o Léo Ortiz e tal, o Flamengo também não pode ficar perdendo muito zagueiro, não. Tem Danilo pendurado, Léo Pereira pendurado, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo, ou seja, todos os volantes do time estão pendurados. E o Luiz Araújo também, que é peça importantíssima, também está pendurado. Tá? Então, o Flamengo tem que tomar muito cuidado para não perder mais jogador. É isso. Eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado aí pela sua companhia. Até mais tarde. Um grande abraço. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu.